Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso curso. Aqui é quem fala é o professor Pedro, aqui da Escola Semédia Aparecida. Nós estamos na aula 7 do curso de Eletricidade e a aula passada a gente trabalhou bastante a questão de exercícios de potência relacionados com resistência. Por quê? Porque isso tem a ver com a característica da carga elétrica. A carga elétrica é o dispositivo que a gente está ligando. Ah, mas só um dispositivo? Não. Se você pensar num prédio, o circuito elétrico é gigante. É um monte de fio para cada lado. E isso é a associação das cargas. Quando a gente liga uma tomada, a gente liga um motor, aciona uma resistência no chuveiro, estamos mudando a carga elétrica do sistema. E isso acarreta em mudanças de corrente. A tensão não é para mudar, ela até em alguns momentos pode mudar devido à queda de tensão ou transitórios de ruídos elétricos, que já é uma discussão bem mais ampla, mas basicamente a tensão se mantém e a corrente vai variar. Agora, se eu associar cargas em série, as tensões vão reduzir e a corrente vai se manter. Isso a gente vai observar. Então, inicialmente, quando a gente fala de associação de carga, nós estamos falando da resistência equivalente e ela depende da ligação dos componentes. Uai, e como é que eu vou verificar a ligação dos componentes? Eu simplesmente vou usar como se fosse um mapa, uma imagem para me dizer como está ligado as coisas. Isso é fantástico. O diagrama. Quando a ligação é feita em série, o diagrama é feito duas cargas ligadas, uma depois da outra. Quando estamos falando do diagrama em paralelo, as cargas estão ligadas, cada uma pendurada no mesmo ponto. Observa aqui ponto A e ponto B. Então as duas em cima do ponto A e ponto B. Aqui não, aqui tem uma entre esse pedaço e o ponto B, a outra. Então, essa é a diferença. E quando ela é mista, aí já é feita, vem uma, aí divide, vem a outra. Essa está em série com essas duas que estão em paralelo, que está em série com essa daqui. Ok? Bom, mas para que eu faço tudo isso? Por que eu estudo isso? Para eu poder dimensionar valores, que a minha corrente, a minha tensão, ela depende da minha resistência. Isso vem lá daquela fórmula, pessoal. Aquela fórmula que a gente usa, o V igual a RI. Então, o R sempre interfere no sistema elétrico. Ele varia a tensão e a corrente. Então, por esse motivo, precisamos entender, quando a gente liga um dispositivo elétrico de uma maneira, precisamos entender como é que vai ficar a resistência. Porque dessa maneira a gente vai descobrir também a corrente e a tensão e a potência, também, que é a outra fórmula, P igual a V vezes I. Então, pessoal, se eu ligar um circuito em série, a fórmula matemática que eu vou expressar os valores de Ohm vai ser a soma do valor de Ohm dessa carga elétrica mais a associação dessa carga elétrica, ficando então resistência equivalente igual a R1 mais R2. Agora, se eu trabalhar um circuito com esse diagrama aqui, que é o diagrama que os equipamentos estão em paralelo, as cargas da casa da gente, nas tomadas, elas são ligadas em paralelo. Então, se você observar, ao você ligar duas cargas em paralelo, o que você vai ter? A equação que vai dar o valor ômico dessa resistência equivalente não é mais a soma, viu? É o produto sobre a soma. Então, vai ser R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. Pessoal, então, quando a gente trabalhar com um circuito misto, se aqui fosse 3 série
R1 mais R2 mais R3. Se aqui fosse mais uma terceira, não seria essa fórmula não. Aí você já teria que fazer a soma do inverso. Depois a gente detalha mais só para você focar agora. A equação a mista seria a ligação como é feita, por exemplo, aqui é a entrada de energia, tem uma distância, o cabeamento acaba gerando uma resistência. No final lá tem dois refletores que estão ligados em paralelo, porque tem o fase e tem o neutro. E depois tem o cabo de voltando. Seria o cabo indo e o cabo voltando, do fase e do neutro. E aqui seria a resistência do outro cabo. Quando a gente usa cabos finos na instalação elétrica, acaba gerando esse processo que a gente chama de queda de tensão, por causa de resistências que ficam em série devido ao cabeamento estar fino, gerando uma resistência mesmo, que era para ter uma resistência zero praticamente, porque o cobre é muito baixo, o alumínio, mas nesse caso acaba virando uma resistência porque é muito longe. A gente chama isso de queda de tensão. No dimensionamento de cabos é muito importante isso aí. Depois, quando a gente vai em predial, industrial, a gente vai detalhar mais. Mas aqui a resistência equivalente ela é a R1 que está em série mais a R2 que está em paralelo com a R3, que aí a gente usa essa fórmula R2 vezes R3, R2 mais R3, mais o R4, que é uma resistência que está em série com elas. Tranquilo? Então aí você descobrindo a resistência equivalente, você vai trabalhar com a tensão e descobrir a corrente do circuito, a potência total. Isso é o assunto das nossas próximas aulas. Ok? Vou passar um exercício agora, um exemplo para vocês compreenderem. Então, se você trabalhar com um circuito que você tem uma resistência de 10 ohms, o circuito entre o ponto A e o ponto B, e aqui você tem uma resistência de 12 ohms. Qual é o valor da resistência equivalente, ou seja, a resistência que eu posso colocar no lugar desses dois resistores, que vai ter o mesmo valor ômico dessas duas cargas associadas? Lembra, se eu associei cargas, elas não valem mais o valor dela, ela vale uma representação, no caso desse daqui, da soma dos dois. Então a resistência equivalente aqui, ela seria 10 mais 12, daria 22 ohms. Não esquece a unidade de medida, ohms. Pessoal, então é isso que representa a resistência equivalente. Ela representa uma resistência de 22 ohms. Se você for colocar uma tensão elétrica aqui, entre os pontos A e B, vai ter o mesmo valor do valor com 22 ohms. É por isso que a gente trabalha com associação de cargas, para compreender que a mudança dessas cargas vai trazer valores de correntes diferentes e tensões. E isso faz a gente compreender os circuitos elétricos. Bom, exemplo 2. Eu tenho 3 resistências em série. Vou melhorar aqui. Pan. Essa aqui vale 5, essa aqui vale 3 e essa aqui vale 2. Qual é o valor, gente, da resistência equivalente entre esse ponto A e B? A resistência equivalente vai ser 5 mais 3 mais 2. Total de 10 ohms. E se fosse 4? Mesma coisa, pessoal.
Olha lá, nós temos quantas resistências entre o ponto A e B? Só o 2 ohm. Mas entre o ponto A, B, C, D e E. Então quantas resistências eu tenho entre o ponto A e E? 4 resistências, tranquilo? Por que eu preciso saber essa questão entre o ponto A e E, A e B? Porque é o ponto onde você vai fazer medição de tensão. É o ponto onde você vai aplicar 2 cabos de energia, um positivo e um negativo, no caso da corrente contínua. Tranquilo? Então aqui, o que você vai fazer? Somar, pessoal, somar. Resistência equivalente, 2 mais 15 mais 20 mais 10. 2 mais 15, 17. 17 mais 20, 47. 37. 37 mais 10, 47. Exatamente. 47 ohms, que é a soma de 2 mais 15 mais 20 mais 10. 30 mais 15, 45 mais 2, 47. Tá ok? Bom, e se eu tiver que trabalhar com o circuito em paralelo, hein? O paralelo já é mais complicado, hein? Então vamos fazer o paralelo. Bom, exemplo 4. No exemplo 4 foi fornecido para você uma resistência de 10 ohms e outra resistência de 5 ohms, ponto B e ponto A. Pessoal, se eu perguntar para você, se eu chamei isso aqui de ponto A, qual é o ponto que eu chamo aqui? Ponto A. E aqui? Ponto B. Porque repara, entre o ponto B e a resistência, não tem nada, só tem fio. Se só tem fio, não tem resistência. Tá? Na teoria, quando a gente está falando de circuito elétrico, quando a gente está falando de instalações, existe uma resistênciazinha devido à quebra de tensão da bitola do cabo não estar bem dimensionada. Mas, quando você vê um diagrama, o cabo ele é o mesmo ponto o tempo todo. Então, se eu coloco uma tensão nesse lugar ou nesse lugar, é a mesma coisa. Legal? Então, eu tenho 10 e tenho 5. Então, como é que eu vou definir a resistência equivalente desse circuito? Bom, a fórmula a gente forneceu. Resistência equivalente, quando tem duas resistências em paralelo, é 10, 5 vezes 10, ou 10 vezes 5, né? 5 mais 10, deu 50 sobre 15. 50 sobre 15 a gente pode simplificar por 5. Aqui dá 10 e aqui dá 3. 10 dividido por 3, pessoal, é uma dízima periódica, que é 3,333. Porque 10 dividido por 3 é 3 vezes 3 dá 9. Ficou 1. Põe a vírgula, fica 0 de novo. Aí vem o 3. Aí dá 9. E aí dá 3 até o infinito. Então é 3,33. Legal? 3,33 o quê? Sempre. Tá? Agora, exemplo 2. 5. No exemplo 5, pessoal, pegou a resistência, ligou uma outra resistência e uma outra resistência. Essa aqui valia 10, essa aqui valia 5 e essa aqui valia 2. Entre os pontos A e B. Quantas resistências eu tenho entre o ponto A e B? Eu tenho 3 resistências.
entre o ponto A e B. Por isso elas estão em paralelo. Então, olha lá. Para eu fazer a resistência equivalente aqui, em 3 resistores, eu tenho duas opções. Eu vou mostrar a primeira e depois vou mostrar a segunda, tá? Tem que mostrar a segunda, não tem como. Então, vamos lá. A primeira opção é fazer 2 vezes o equivalente com aquela fórmula, que é 10 com 5, então eu vou chamar de resistor equivalente 1, que é o primeiro resistor equivalente, que seria o resistor que substituiria esses dois, que é 10 vezes 5 sobre 10 mais 5, que dá 50 sobre 15, que a gente já descobriu que é 3,3311, a gente até fez. Aí, agora eu vou fazer a resistência equivalente com o resistor equivalente que tinha aqui, que a gente chama de 3, por exemplo, que é o 3,333, que está no lugar de 10 e do 5. A gente trocou, como a gente tirasse eles dois, ficar só ele, para que agora a gente fizesse a fórmula de novo. Ó. Agora o resistor equivalente mesmo, que é o que substitui todo mundo aqui, é o valor desse aqui, que é 3,333, vezes o 2, dividido pelo 3,333 mais o 2. Que 2? O 2 da resistência equivalente que está ali. Então agora como que fica? 3,33 vezes 2 dá 666, dividido por 5,33. Ó, 6,66 dividido por 5,33, pessoal, dá 1,25 aproximado, tá? Isso ohm. Então, qual é o valor da resistência equivalente entre 5, 10 e 2, quando eles estão em paralelo? 1,25. Interessante, né? Ó, quando a gente ligou elas em série, aumentou, não foi? Porque somou. Quando a gente liga as resistências em paralelo, o que acontece com a resistência? Cai. E é essa resistência pequena que vai ser dividida, por exemplo, pelo 220 da sua casa. Então, quanto mais cargas você for ligando entre a fase e o neutro, mais vai reduzindo a resistência. O que acontece? A corrente vai subindo, a potência vai subindo, porque a resistência caiu, a facilidade de passar elétrons aumentou. Queima um cabo, incêndio. É o princípio da ampacidade, de queimar os cabos, de danificar. Por isso faz estudos, por isso que quando coloca um disjuntor de 25 amperes, o cabo tem que ser aquele cabo de 4 milímetros, porque ele vai proteger aquele valor. O cabo de 4 milímetros vai até 32, dependendo da instalação amperes. Mas isso a gente discute depois. Então, ok? Questão da resistência. Se eu colocar mais uma aqui, vai reduzir mais ainda a resistência, a ponto de ficar tão alta a corrente que queima as coisas. Legal? E quando o circuito é misto, gente? Vamos mais um desse aqui primeiro, vamos lá. Eu vou colocar agora 4 resistências. Olha lá.
Olha lá, entre o ponto A e B, olha lá. Quantas resistências equivalentes tem? Quantas resistências tem entre o ponto A e B? 4. Nós vamos fazer uma conta para a gente ficar só com a resistência equivalente. Então, para esse caso aqui, você concorda comigo que eu tenho duas resistências equivalentes, uma aqui e outra aqui? Então, eu vou fazer o equivalente dessas duas, equivalente com essas duas aqui. Então, vamos lá. O resistor equivalente vai ser, agora eu vou jogar tudo numa conta matemática só. Vai ser o equivalente de 10 em 15, que vai ser 10 vezes 15 sobre 10 mais 15, mais, ó, parênteses aqui, 16 vezes 20, sobre 16 mais 20. Legal, pessoal, olha só, aquele que eu circulei lá é esse aqui, ó. Não é, aqui eu ainda tenho que fazer o paralelo de cada um. Tá? Vou fazer até o símbolo assim, ó. Olha lá. Então, ó, quem que é o paralelo desse aqui? Ó, vai ser 10 vezes 15, 150. 10 mais 15, 25. Quanto que dá 150